Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou mostrar para você quais são os 6 pontos, as 6 ligações que não podem faltar no teu reservatório, na caixa de água do teu projeto. Então fica comigo até o final para você não perder nenhum desses pontos, porque eu até poderia te dizer que um é mais importante que o outro, só que cada um cumpre objetivos específicos no projeto, tem funções específicas e desses 6 não pode faltar nenhum no teu projeto hidro, para o teu projeto hidro ser um projeto assertivo, um projeto que realmente funcione e entregue a solução para o teu cliente. E eu tenho certeza que se você deixar para trás pelo menos um desses pontos, já vai fazer totalmente a diferença nos teus projetos e implementar corretamente as ligações de um reservatório. Mas antes da gente começar, já quero lembrar você de se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu colocar conteúdo novo aqui no canal, para você desenvolver projetos de destaque, ser excelência em projetos de instalações aí na sua região também. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aos pontos, as ligações, as 6 ligações, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu reservatório, estou usando o Revit, que é o software que eu uso para fazer o projeto hidroelétrico do início ao fim, incluindo toda a modelagem, lançamento, dimensionamento dentro do Revit, detalhamento, especificação, a prancha final, o projeto do início ao fim mesmo dentro de um único software, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho o reservatório em 3D e logo aqui ao lado eu tenho ele na planta baixa. O primeiro ponto, a primeira ligação é a entrada de água no reservatório. Aonde que entra a água? Entra por baixo? Entra por cima? Qual que é o padrão? A entrada de água do reservatório, ela vai ser sempre por cima, tá? Então, o que que eu costumo fazer? Costumo vir aqui em planta baixa, botão direito aqui no meu conector, criar tubo. Aí ele me pediu aqui para salvar, não vou salvar. E nós vamos escolher qual que é o material dessa tubulação, né? Eu vou utilizar o PVC marrom soldável. Vou escolher o diâmetro, por exemplo, numa residência comum a gente chegar com 25 milímetros na alimentação. Vou traçar para frente, né, para ele criar esse trecho retilíneo, e aí eu posso descer com essa tubulação para ela passar apoiada em cima do piso desse compartimento. Então eu vou colocar para ela passar 5 centímetros do piso, tá? E aí venho em direção à entrada dela. Um ponto importante aqui, ó, que a gente já tem configurado no nosso template, são as disciplinas. Então aqui eu vou ter que colocar a disciplina de alimentação, porque ele já vai mudar minha cor. Olha que tom de azul que ficou. Então a gente já tem configurado aqui dentro do nosso template cada disciplina. Então o esgoto é o laranja, a ventilação é o roxo, a água fria de distribuição tem um tom de azul diferente, um azul mais vivo. O sistema de recalque também tem uma cor diferente, o sistema de pluvial também, tudo isso já pré-configurado aqui as nossas disciplinas, tá? Além da entrada por cima, padrão de uma tubulação de alimentação, da alimentação do reservatório, a gente também tem que colocar um registro. E o que a gente costuma utilizar para uma tubulação de PVC é o registro de esfera, aquele borboleta. Deixa eu ver se eu já encontro ele aqui e a gente já insere. E aí eu insiro ele na tubulação. Eu posso colocar esse aqui, que ele tem uma união, então ele já fica separado, né? Ele é roscável em parte dele. Ou então o registro totalmente soldável. O que que a gente costuma utilizar? Geralmente a gente usa o soldável, tá? Porém, o mais indicado, que permite uma manutenção melhor, é o registro soldável de esfera que tem essa união, que é esse aqui. Então, eu vou posicionar ele aqui na tubulação, ó, eu só passo em cima, ele já vai reconhecer e já instala o registro aí. Se eu quero rotacionar a posição que fique a borboletinha dele, eu posso rotacionar também, e aí instalar ele aqui no projeto mesmo, né? Então já está inserido, já vai para o quantitativo, já vai para detalhamento da forma que eu acabei de lançar. De um detalhe importante que a gente já tem que ajustar aqui no projeto, no lançamento, é a posição desse registro. Deixa eu pegar ele aqui na internet, como que ele é na realidade. Por quê? Aqui parece que está tudo ok, está instalado o registro, só que ele está instalado na posição incorreta. Ó, ele é esse registro bonitinho aqui, só que como que funciona a passagem de água dele? A água tem que vir por essa lateral, opa, perdão, ao contrário.
Tem que vir por essa lateral, antes passar pelo registro, que vai bloquear o fluxo, e depois vem a união. Então, a gente sempre precisa posicionar antes o fluxo da água, próximo do registro, e a união do outro lado, depois que a água já passou. Então, aqui nesse caso, a gente tem que inverter a posição dele, tá? Não tá correto dessa forma. Prontinho, já inverti o sentido dele e agora ele está posicionado corretamente. Então, no caso, a água vem por essa lateral aqui. Então, ela vem por essa lateral aqui, sobe, passa antes pelo registro, depois pela união e segue até a entrada do reservatório. Então, por mais que o reservatório seja de concreto, por exemplo, também a alimentação é sempre por cima, provida de um registro. Além disso, algumas considerações a gente também faz para a tubulação de alimentação e de distribuição é colocar curva ao invés desses joelhos, que aí tem uma perda de carga reduzida, um impacto menor da passagem da água na tubulação, beleza? Então, esse é o primeiro ponto, a primeira ligação que não pode faltar aí no teu projeto. E essa eu aposto que você também já sabia. Já a segunda ligação, ela é da distribuição, que também acredito que você sabe, né? Já deve fazer aí nos teus projetos, que é a saída de água. A saída de água do reservatório que vai até os pontos de consumo da residência, do imóvel, do empreendimento. Qual que é o padrão dessa saída? Essa saída, ela sempre vai sair por baixo do reservatório, né? Na lateral mais baixa, próximo do fundo desse reservatório, e aí o diâmetro vai variar muito em função do tamanho, né? Do quantos pontos essa rede vai alimentar, muito em função do dimensionamento, se vai chegar com a pressão com uma tubulação mínima ou não. Ó, aqui eu saí com ela com 25. Deixa até eu abrir a minha caixa de corte. Então, a gente tem a saída da distribuição. Detalhe para a saída da distribuição, também tem que ter registro, tá? Então, pode utilizar o mesmo registro com a união. Então, eu vou criar um similar aqui dele. Ou então, um registro soldável. Sempre tem que ter um registro ali. Algumas situações você pode encontrar o registro junto com o flange aqui no reservatório. Eu não costumo adotar dessa forma, porque se danificar o registro aqui, não tem outro que vai solucionar. Se danificar a flange ou algum problema no reservatório, não vai ter outro registro para fechar essa rede. Então, eu sempre deixo esse registro externo. Aqui ele já foi posicionado da forma correta, né? Passando antes pelo registro e depois vindo à união. Aqui também a gente costuma colocar curvas e é claro, esse dimensionamento aqui, ele vai refletir diretamente no diâmetro que vai ter essa tubulação, tá? Não é muito comum, até para residências de pequeno padrão, né, baixo padrão, que tem poucos ambientes, a gente utilizar a tubulação de 25 já na saída do reservatório. Por quê? A tubulação de 25, ela tem muita perda de carga. Então, ela reduz muito a pressão nos pontos. Então, a gente costuma sair aí com tubulações maiores. Tubulações de 32, pelo menos, de 40, em determinadas situações de 50 milímetros. E essa tubulação, essa ligação serve para quê? Para levar água até cada um dos ambientes. Um detalhe importante é, por exemplo, quando a gente tem um edifício, que a gente tem um reservatório lá, e esse reservatório vai ter junto a reserva de incêndio. Já nesses casos, a tubulação de distribuição não vai sair bem por baixo, ela vai sair após a reserva de incêndio. Então, deixa eu fazer uma representação aqui para te entender melhor. Então, vamos supor que a gente tem um reservatório superior, e aí parte desse reservatório é a água que vai ser utilizada para o hidrante ou para o mangotinho que tem. E aí a saída do incêndio vai ser posicionada bem embaixo para utilizar essa água e a tubulação da distribuição, ela vai ter saída aqui, ó. Porque sempre tem que ficar resguardada essa água aqui
para um eventual, que a gente torce para que nunca aconteça, mas eventual incêndio, para combater o incêndio através do hidrante ou do mangotinho. E aí, esse volume aqui, essa quantidade de litros, é determinada pelo projetista e também essa altura. A altura que essa tubulação de distribuição ela vai sair, ela vai ter que ser instalada no meio do reservatório, tá? Ou o que acontece, que é comum de acontecer, é de ser instalada essa tubulação de distribuição aqui, logo abaixo, e aqui tem um tubo pescador, que ele vai pegar a água só que tiver aqui para cima. Porém, tem vistoria de corpo de bombeiros que não aprova isso aqui, tá? Porque é difícil deles conseguirem verificar essa altura e se foi instalado corretamente dentro do reservatório. Então, tem casos, tem corpo de bombeiros que vão vistoriar e exigem que a instalação seja feita aqui, ó, na lateral mesmo. E isso também para reservatório de concreto. Tem que ter altura de água para combate a incêndio e depois a água que vai ser utilizada para o consumo mesmo do edifício. A terceira ligação, o terceiro ponto que não pode faltar no teu reservatório superior e que muitos projetistas acabam esquecendo é a ventilação de água, da distribuição. Júlia, o que que é isso? É a ventilação que a gente instala no sistema de distribuição, no sistema que vai sair aqui, ó, da caixa d'água. Para quê? Para tirar todo o ar dessa tubulação, para não ter aquela situação indesejada lá para o nosso cliente de ter aquele acúmulo de ar na tubulação, de torneira que jorra, ou que às vezes dá problema na passagem do fluido, causa ruído, em vários outros problemas que o ar na tubulação pode causar na distribuição. Então a gente sempre tem que instalar uma ventilação. Pode ser que você não tenha visto, então a partir de agora adota essa ventilação. E isso é normativo, tá? A 5626 tem o requisito lá que tem que ser instalado ventilação quando o sistema é por gravidade. O que é o sistema por gravidade? É quando a distribuição de água dentro do empreendimento é feita por gravidade. Já quando ela é pressurizada, que a gente instala um pressurizador ali, aí realmente não vai essa ventilação dessa forma. Então, como que a gente faz essa ventilação? A gente simplesmente, vou até fazer na planta baixa, a gente simplesmente faz uma derivação e dependendo do layout dessa tubulação vai variar a posição que você vai instalar, mas subimos uma tubulação, eu vou subir 1 metro aqui, e aí a gente instala ou um ponto, já vou te explicar no 3D que fica melhor, aqui ó. Ó, eu subi 1 metro essa tubulação porque ela tem que estar aberta acima do nível do reservatório, tá? Então, tem a altura do reservatório, tem que estar acima do nível do reservatório. É comum a gente deixar essa tubulação aberta, só que não é o recomendado. Ou colocar um terminal de ventilação similar àquele do esgoto mesmo, de PVC branco, numa tubulação de 40 milímetros, 50 milímetros, 40 milímetros eu acho que não tem. Acho que é só 50 milímetros o terminal de ventilação. E aí ele é instalado aqui na ponta. Por quê? Isso aqui tem que ser aberto. O ar tem que sair por aqui, tá? Então a gente coloca às vezes um joelho, às vezes um T. Recomendamos para o cliente colocar só uma telinha ali para não acontecer de por um acaso entrar algum inseto, entrar algum animal aqui nessa tubulação. E outro detalhe importante é que essa ventilação ela tem que ser feita após a passagem do fluido pelo registro. Então, a gente tem aqui o registro de esfera ou de gaveta, e essa ventilação, ela tem que ser posicionada depois que o fluido passou por esse registro, tá? Não pode ser feita antes, o que também é comum de acontecer, de ser feita a instalação aqui, ó, antes do registro. Isso é errado, tem que ser posicionada depois do registro. E aí, se por acaso tiver um pressurizador, né, se a pressão por gravidade não atender no dimensionamento, com pressurizador, essa instalação ela é excluída. Você não vai colocar essa instalação no projeto. Vamos lá, o quarto ponto, a quarta instalação que não pode faltar ali no teu reservatório é a instalação de limpeza. Como o próprio nome já diz, ela serve para quê?
para limpar o reservatório. E por isso ela também fica posicionada bem no fundo do reservatório, tá? Bem na conexão mais baixa para conseguir fazer essa limpeza da melhor forma. Então vamos lá, como que a gente posiciona essa limpeza? Bem similar ao que a gente fez para tubulação de distribuição, que sai por baixo do reservatório. E aí, vamos iniciar o nosso lançamento. Júlia, qual que é o diâmetro, tá? Qual que é o diâmetro que eu vou usar para minha limpeza? A gente sabe que para alimentação a gente faz o dimensionamento conforme a concessionária, que vai depender do consumo diário, que cada concessionária leva em consideração um item, um método para encontrar o consumo diário do empreendimento. Tem concessionária que é por quarto, tem concessionária que é por área, então vai variar o dimensionamento em função da concessionária. Já a rede de distribuição é em função dos pontos de consumo, o somatório dos pesos que a gente tem, tantos lavatórios, tantos chuveiros, tantas bacias sanitárias, a gente faz o somatório dos pesos. Já a limpeza, ela é recomendada que seja instalada um diâmetro maior do que a entrada, tá? E a mesma para o extravasor. O que nós costumamos utilizar aqui no escritório? Boas práticas dos nossos projetos. Eu costumo utilizar pelo menos 40 milímetros na saída, na limpeza, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou posicionar a limpeza aqui em uma das laterais, vou colocar 40 milímetros, vou voltar aqui na minha planta baixa, que eu acho que fica mais fácil de fazer esse traçado. Acho que eu posicionei aqui. E aí, clico no botão direito, criar tubo, confirmo aqui se é o tubo de PVC com um diâmetro de 40 e vou colocar minha limpeza, tá? A limpeza, a gente também tem uma disciplina para ela aqui. Aqui, ó, extravasor e limpeza, a gente tem a mesma categoria. Acabei até esquecendo de trocar a da distribuição e vou fazer isso agora. Então, eu venho aqui, água fria potável. Tu vai ver que ele já vai mudar a cor das tubulações. Então, cada tubulação aqui tá representando uma coisa diferente. Então, ó, eu tenho a alimentação em uma cor, tenho a limpeza em outra e tenho a distribuição em outra. Então, a limpeza sempre sai por baixo, a gente considera no mínimo 40 milímetros e também provida desse bonitinho aqui, do registro de esfera ou registro de gaveta. Já vou ter que trocar aqui a bitola do registro, né? Não vai dar pra gente colocar um registro de 25. Vou colocar aqui um registro de 40. Mais uma vez, o registro vem antes e depois a união, conforme o fluxo de passagem de água. E beleza, a instalação de limpeza tá feita, tá prontinha aqui. E agora, a gente vai para o nosso quinto ponto, que não pode faltar no reservatório aí do teu projeto hídrico. Já toquei nele agora há pouco, mas o quinto ponto é o extravasor, tá? Júlia, extravasor é a mesma coisa que limpeza? Não tem o mesmo objetivo, não serve para a mesma função. O extravasor, a gente posiciona ele sempre na face superior do reservatório, seja de fibra, de polietileno, seja de concreto. Sempre vai estar na parte superior. Para que ele serve? Ele serve para extravasar a água. Então, por exemplo, deu algum problema na boia que fica aqui, ó, na alimentação do reservatório. Essa boia estragou, não tá mais detectando quando o reservatório encheu. E aí começa a transbordar. Assim como vários outros problemas que pode acontecer ali, mas o mais comum é da boia, tá? E aí sobe o nível do reservatório, extrapola o máximo dele e aí vai por esse extravasor, que é essa tubulação aqui. Então, como eu falei antes, o extravasor, o recomendado é que ele seja pelo menos um diâmetro maior do que a alimentação. Porém, pelas boas práticas aqui do escritório, a gente considera no mínimo 40. Então, por mais que a minha alimentação aqui é de 25, o meu extravasor vai ser de 40 milímetros, tá? Não vai ser de 32. Então, como que a gente posiciona ele? Eu venho aqui no 3D, simplesmente altero aqui para 40. Acho que vamos colocar aqui na outra lateral, só pra gente distribuir bem nesse reservatório. Então, eu vou colocar aqui 40. E venho aqui na planta baixa, que eu prefiro traçar pela planta baixa, tá? Pelo 3D tu também consegue, mas eu acho mais prático traçar aqui pela planta baixa.
E aí vai vir a minha tubulação. Depois eu posso descer ela, por exemplo, 10 centímetros do piso e conduzir ela. Já vou trocar também a disciplina para ela ficar na cor certinha, conforme a gente já tem configurado aqui dentro do nosso template. Vou voltar aqui no meu 3D, rotacionar e pronto. Deixa eu só aumentar minha caixa de visualização. Ó, prontinho, já tenho o meu extravasor. Diferente da limpeza, o extravasor não tem registro, tá? Ele não deve ser instalado nenhum registro nele. O que eu vejo muito sabe o que acontece? Muitos projetistas ligando a limpeza no extravasor, o que dá para fazer também, só que tem que cuidar a posição dessa ligação. Vejo muito projeto que a ligação do extravasor vem por cima, beleza, tudo ok, e ele é ligado aqui, ó, antes do registro, não dá. Tem que ser ligado depois do registro, quando for feito dessa forma. Então, tem que ser ligado depois do registro, porque o registro, ele serve apenas para a limpeza. O extravasor não pode ter registro, tá? Então, tem que tomar cuidado quando fizer essa ligação. Beleza? E aqui vai ser conduzida a água para a parte externa. Júlia, aonde que é levada a água do extravasor? Vai depender muito do projeto, muito do edifício, da residência, do empreendimento. O que é comum da gente fazer com o extravasor é ligar ele ou em cima do telhado, assim como a limpeza, ou em uma lateral externa, mas o mais comum, principalmente para edifícios, é a gente ligar no telhado. E aí essa água vai para a rede pluvial. Só que aí a gente vem para o nosso sexto e último ponto e ligação que não pode faltar no reservatório, senão você vai estar fazendo teu cliente desperdiçar muita água. Mas antes de eu te mostrar esse sexto e último passo, esse sexto e último item, ligação que não pode faltar, se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma a melhorar os seus projetos de instalações, já dá um like aqui, já curte esse vídeo para alcançar mais pessoas e eu também saber que esse conteúdo ajuda você, beleza? Então, qual que é o sexto item que não pode faltar? É a tubulação de aviso, a ligação de aviso, que em algumas vezes, dependendo do projeto, a gente até pode utilizar a mesma que o extravasor, utilizar o extravasor como aviso e extravasor, mas tem situações que não. Para que serve o aviso e como que a gente insere no projeto o aviso? O aviso, a gente pega uma derivação da tubulação do exaustor, com um diâmetro menor, geralmente eu uso 25, que essa tubulação ela vai avisar quem mora ali, quem reside ali, que está tendo algum problema na caixa d'água, que está vazando água. Então, por isso que a gente deixa uma tubulação bem pequenininha, realmente só para sinalizar. E essa tubulação, ela vai para a parte externa do imóvel e para uma parte visível. Então, em edifício, a gente não deixa toda essa tubulação do extravasor desaguando livre lá de cima. A gente leva o extravasor para o pluvial e esse aviso a gente leva até um local visível. Às vezes é na cobertura, no apartamento da cobertura, às vezes é numa lateral de uma área de lazer, então desce com essa tubulação até na área de lazer para jorrar água livre e o pessoal vê que está tendo um problema lá no reservatório e o cliente não está desperdiçando água, tá? Em residências é mais comum a gente conseguir unificar essas duas ligações, fazer o extravasor junto com o aviso, desde que esse extravasor seja posicionado em um local visível, que o cliente possa ver, tá? A limpeza já não tem necessidade do cliente deixar visível, porque aí é um registro. Só vai sair água pela limpeza quando esse registro for aberto, tá? Então, são esses os 6 pontos, as 6 ligações que não pode faltar no teu projeto hídrico, para ser um projeto assertivo, um projeto com qualidade e com solução para o teu cliente. E agora eu quero saber de você, se esse conteúdo te ajudou e se você ficou com alguma dúvida. Já deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te receber e também já aproveita e deixa sugestões de temas e assuntos que você quer ver aqui no canal para eu produzir esse conteúdo para você. Beleza? Vejo você no próximo episódio.